Fala pessoal, chega mais, vem comigo, vamos aprender. Eu sou o professor Cormando Trindade, professor de Geografia de Tapes aqui no Cantinho do Rio Grande do Sul, e hoje eu vou trazer uma aula super interessante para você sobre o uso e a degradação do solo, né pessoal? Então, se você não sabe, vem comigo que eu te ensino, vamos aprender juntos e bora pro vídeo. Bom, o solo, pessoal, ele é muito importante para nossa vida, né? E nós precisamos ter uma conscientização, né, para poder garantir a função que esse solo exerce. Essa função ela pode ser tanto uma função econômica como uma função ambiental. Só que existem alguns problemas que afetam esse solo e esses problemas acabam se agravando quando nós temos a influência da mão humana sobre esse solo, e esses problemas nesta situação acabam causando a degradação desse solo e consequentemente acabam afetando a vida de todos os seres vivos, né? Então pessoal, agora vamos falar um pouquinho a respeito de cada um dos problemas, né, ou dos principais problemas que afetam o nosso solo, né? Vamos começar pela agricultura, que muitas vezes, quando a agricultura é praticada, não são empregadas técnicas para a preservação do solo, né? O que acaba, essa má utilização acaba deixando então o solo muitas vezes improdutivo, né? E isso faz com que cause prejuízos tanto para o meio ambiente quanto para o agricultor. Existem algumas atividades que eles executam, né, como por exemplo as queimadas para a renovação da plantação, que acaba retirando nutrientes vitais desse solo. E até uma rotação de cultura seria uma saída para a preservação de parte desse solo. Porém, não são todos os agricultores que se preocupam com isso. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da erosão, né, pessoal? Que nada mais é do que a destruição da estrutura do solo, né? Muitas vezes causado pelo desgaste do solo também, né? E um exemplo muito comum de uma erosão acontece quando há a retirada da vegetação de um lugar, principalmente nas encostas dos morros, onde ocorre o desabamento, né? E apesar da erosão ser uma coisa natural, né, ser algo natural, ela acaba sendo um problema que fica mais agravado, né, quando ela passa a sofrer então a ação do homem. O próximo problema que eu vou citar aqui será a contaminação, né, pessoal? A contaminação ela é um problema que pode trazer complicações para a vida daquele solo. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que pode trazer complicações tanto para a fauna, né, que são os animais, quanto para a flora, que são os vegetais. E este é um problema que acaba se tornando muito prejudicial à nossa vida quando esta poluição, né, atinge lagos, rios e os aquíferos, né, pessoal? Então, a partir do momento em que nós temos a poluição, nós temos algo prejudicial à nossa saúde. Agora vamos falar um pouquinho sobre a lixiviação, né? Também conhecido como a lavagem do solo, né? A lixiviação acontece quando alguns nutrientes são transportados para um determinado solo. Normalmente esses nutrientes são de origem mineral, ou seja, quando minerais são transportados e acaba fazendo com que esse solo se torne improdutivo, desgastando esse solo. Normalmente esse transporte é feito pela água, principalmente na forma da chuva, né? E a gente pode dizer que a lixiviação ela é um estágio inicial para que aconteça uma futura erosão, né, pessoal? E agora, por último, vamos falar um pouquinho sobre a laterização, né, pessoal? A laterização, então, ela será o acúmulo de alguns minerais, como principalmente alumínio e ferro, no nosso solo, que vai fazer com que esse solo se torne pouco produtivo, né? Então ele é um problema que agrava o estado do nosso solo, muito parecido com a lixiviação. Mas a laterização então tem essa característica específica de ser a concentração no solo então de alumínio e ferro, que faz com que o solo se torne pouco produtivo.
Então tá, pessoal, a nossa aulinha sobre o uso e a degradação do solo foi essa. Eu gostaria de pedir para você que se inscrevesse no meu canal, pois irei sortear mais um livro assim que nós atingirmos os 350 inscritos, né, pessoal? Esses livros já foram enviados para a produção e assim que eu recebê-los, vocês saberão que livros eu estou falando. No mais, pessoal, era isso. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês no nosso próximo sábado com a nossa próxima aula. Então, aquele abraço e até a próxima!